Irmãos, eu quero também avisar que amanhã à noite nós teremos aqui uma reunião muito importante. A nossa reunião mensal será a primeira do ano, o encontro apologético. Amanhã nós vamos falar um tema muito importante, igrejas que abusam, né? Sobre usos e costumes, como é que se estabelece isso, a Bíblia na diversidade cultural, né? Por que num lugar se vê de um jeito, em outro lugar se vê de outro jeito. Então nós vamos falar sobre isso amanhã, muito interessante. Já preparou o estudo amanhã para distribuir também, né? Amanhã à noite. Versículo 1, Apocalipse 5:1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Este capítulo é parte da visão que começou no capítulo 4 e que continuará até a abertura dos 7 selos. E isso vai do Apocalipse capítulo 6, versículo 1 até o Apocalipse 8, versículo 1. O foco são os 3 hinos de adoração dirigidos ao Cordeiro. Então nós vamos encontrar isso aí no capítulo 5, versículos 9, versículos 12 e no versículo 13. A ideia de um livro, e aí no grego é biblion, no céu contendo o desenrolar da história, encontra-se algumas passagens do Antigo Testamento. Então, a maioria dos comentaristas concorda que este livro, ele traz o desenrolar da história, dos eventos da história. E no Antigo Testamento, essa ideia já estava sendo desenvolvida. Por exemplo, no Salmo 139, versículo 16, quando o salmista fala sobre a onisciência de Deus. O Senhor me conheceu quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe. E ele vai descrevendo, como é que Deus o foi formando. E ele diz assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Cada um deles escrito e determinado. E isso é muito importante, nós sabemos disso, porque isso coloca a soberania de Deus sobre a nossa vida. Isso deve nos confortar, ao reconhecermos que Deus dirige a nossa vida, que quando acontece uma coisa que não esperamos, que não gostaríamos que acontecesse, aí nós temos que reconhecer: esta foi a vontade de Deus, esta foi a vontade de Deus. Deus tinha programado isso para mim, é isso que Deus queria de mim. Eu tenho certeza que a morte de Estevão não foi um descuido de Deus, foi isso que Deus tinha para aquele homem, Tenho certeza que a morte de Abel não foi um descuido de Deus. Deus quis que fosse daquele jeito. E o Abel aparece no capítulo 11 de Hebreus, não como uma tragédia, não como um ato falho de Deus, mas alguém que adorou a Deus, serviu a Deus e morreu pela fé. Ele fez aquilo pela fé. E se você ler Hebreus capítulo 11, vai lá para o fim, você vai ver tanta gente que passou por sofrimento atroz, muito pior do que nós já passamos ou que iremos passar, mas todos eles pela fé, pela fé. Então nós não sabemos, não entendemos tudo aquilo que acontece conosco, nós não entendemos. Por exemplo, Jó nunca soube por que sofreu. Nós sabemos porque ele sofreu, mas ele mesmo não ficou sabendo. Porque se você souber a razão por que você está sofrendo, aí não tem mais graça, aí não tem graça. Mas Jó não soube, mas nós sabemos, mas ele não soube. Então nós vamos ver aqui que isso já estava no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, Malaquias 3,16. Se você pegar Malaquias a partir do versículo 14 do capítulo 3, então o profeta coloca ali o sentimento das pessoas. Vocês dizem: para que servir a Deus? É inútil, não vale a pena. Quem não serve a Deus se dá muito bem. Quem não serve a Deus está bem na fita. E quem serve a Deus acaba sofrendo e muito. Aí Malaquias 3,16 diz: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome.
Então a ideia de um livro escrito, ela já vem desde o Antigo Testamento. Um erudito do Novo Testamento, George Lett, ele informa que os livros antigos geralmente eram rolos, tanto os de papiro quanto os de pergaminho, couro de animais. Geralmente se escrevia apenas de um lado do papiro. O papiro era feito de uma folha, de uma planta do rio Nilo. Somente no segundo século, o livro com páginas começou a ser usado. O fato do livro estar escrito por dentro e por fora indica a extensão e abrangência dos decretos de Deus, dos desígnios, dos planos de Deus. Os selos eram usados no lugar da assinatura para validar um documento. O selo diz que é uma propriedade, o selo ele é inviolável. Quando Jesus foi sepultado e colocou-se uma pedra na boca do túmulo, ali havia o selo do Império Romano. O selo não podia ser quebrado, né? E o selo foi quebrado. E não foi quebrado por mão humana, foi quebrado de forma sobrenatural. Quem quebrou aquele selo? Quem foi que violou o selo do Império Romano? Foi o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos mortais. O mesmo Espírito que agiu no corpo de Jesus, agirá também nos nossos corpos. Aliás, o Espírito Santo já tem uma caminhada com o corpo de Cristo, já fazia tempo. Foi o Espírito Santo quem fez com que Maria concebesse, que concebeu Jesus no ventre de Maria. Então o Espírito já tinha uma trajetória com o Filho, coisa muito bonita, né? E lá na sua ressurreição, o Espírito esteve presente. O Espírito Santo honrou Jesus, porque Jesus havia dito isso no Evangelho de João: o Espírito Santo me glorificará. E Jesus prometeu que enviaria o Consolador, e ele veio. E quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, é como se ele estivesse de novo honrando a Cristo. Cristo foi honrado pelo Espírito Santo quando foi ressuscitado dos mortos. Cristo foi honrado pelo Espírito Santo quando ele desce no cenáculo e se manifesta com um vento veemente e impetuoso. A promessa de Jesus estava se cumprindo. Que bênção, coisa maravilhosa. O Espírito Santo tem interesse, né, em adornar a igreja, em cuidar da igreja, em preparar a igreja para apresentá-la como virgem pura ao noivo, né? E ele está nesse trabalho, está fazendo isso, tá? Então nós vamos ver uma outra coisa. A impressão era feita sobre barro, cerâmica ou cera. Conforme a lei romana, um testamento era selado com 7 selos, por 7 testemunhas. O livro aqui mencionado parece ser o livro dos decretos de Deus, dos desígnios, dos planos de Deus, e contém o pleno relato do que Deus, em sua vontade soberana, determinou quanto ao destino do mundo. Aí essa informação você encontra na chave linguística do Novo Testamento. O profeta Ezequiel viveu uma experiência semelhante. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito assim: estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Então a gente já vê o Ezequiel familiarizado com o livro, e no Apocalipse aparece o livro. Versículo de 2 a 4, diz assim: vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele, nem de olhar. Um anjo forte aparece procurando por alguém digno de abrir o livro e de lhe desatar, de soltar os selos. Sua voz soou forte para que atingisse toda a extensão da criação.
o céu, a terra e debaixo da terra. Essa tríplice divisão da criação aparece também em Filipenses capítulo 2, versículo 10, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O que significa isso? Toda a criação está incluída, todo o universo está incluído, nada fica de fora. Isso significa que Cristo domina sobre tudo e sobre todos. O seu reino é um reino abrangente. Não há nada na criação, no mundo visível e invisível, que não seja tocado por Jesus. Não há nada. Hoje eu estava lendo algumas coisas e fiquei muito feliz, lendo aqui e ali, não me lembro mais aonde eu li, mas interessante o compromisso que Cristo tem com a igreja, a seriedade com que Deus trata a sua igreja, o carinho, o amor que Deus tem pela igreja. E é na igreja e é através da igreja que os desígnios de Deus serão cumpridos. A igreja não está dispensada do processo, a igreja não está de fora, não está descartada. Os desígnios de Deus não serão cumpridos através do hinduísmo, ou do budismo, ou do ateísmo. Os desígnios de Deus não serão cumpridos através da reencarnação, da astrologia. Os desígnios de Deus serão cumpridos através da igreja. A igreja está na terra, um planeta tão ínfimo, tão pequeno, mas que repercute na eternidade. Está havendo uma preparação lá no céu, sabia disso? Está havendo uma preparação lá no céu. O céu se prepara para receber quem? A igreja. Existe alegria diante de Deus quando um pecador se arrepende. Então, os olhos de Deus estão sobre a igreja. Então, o compromisso de Deus com a igreja é sólido, é inviolável. É inviolável. É muito importante isso. Mesmo assim, quando alguém pergunta, quem é digno? Mesmo assim, ninguém se apresentou para abrir o livro e olhar para ele. João então começa a chorar, talvez temendo que a promessa de Deus não se cumprisse. Espera aí, se este livro não for aberto, os desígnios de Deus não se cumprem, os planos de Deus vão por água abaixo. Alguém tem que abrir esse livro. E aqui o texto diz que João chorou bastante, ele chorou muito. E eu digo para vocês, João chorou desnecessariamente. João chorou sem precisar. Muitas vezes a tristeza humana surge por falta de informação. Por falta de informação. Vou dar um exemplo a vocês. Há poucos dias um irmão em Cristo da nossa igreja entrou em contato comigo. Ore pela minha esposa. Ela foi ao médico e o médico pediu para fazer um exame de um caroço que surgiu no seio da minha esposa. Então, retirou o material para uma biópsia para fazer o exame. E a minha mulher está arrasada, está num quadro de depressão, está muito mal, e assim, não come, não quer sair da cama. Vamos orar e Deus vai abençoar, falei para ele. E foram vários dias assim. E o resultado chegou. E quando chegou o resultado, o que era? Negativo. Não tinha nada. A irmã sofrendo, porque ela não tinha informação. As pessoas sofrem muitas vezes porque não têm a informação. Talvez você esteja numa luta aqui hoje à noite, ou me ouvindo pela internet em luta, e você nem sabe que talvez ainda antes da meia-noite a solução vai chegar. Veja os discípulos no caminho de Emaús, totalmente desolados, sem esperança, tristes, saindo de Jerusalém, indo embora do centro das atividades do Messias. Por que eles estavam assim? Porque eles não sabiam, eles estavam desinformados. Assim a gente vai encontrar hoje muitos crentes hoje que não têm solidez na vida espiritual, sabe, não tem uma caminhada firme, não tem uma caminhada feliz, porque eles ignoram a palavra de Deus, são crentes desinformados. E nunca a igreja brasileira, não toda ela, mas a maior parte dela, nunca esteve tão desinformada da Bíblia como nos dias atuais. Então essa igreja é uma igreja confusa,
Essa igreja é uma igreja manipulável. É uma igreja que caminha a passos trôpegos, não tem uma firmeza, que vive de festas, de eventos, de entretenimento, não consegue mais meditar, refletir. Então a desinformação, ela prejudica a nossa vida espiritual. Então nós vamos ver que a tristeza humana surge por falta de informação ou por falta de aguardar o suficiente em Deus. João, quando alguém perguntou, não apareceu ninguém, já começou a chorar. Era só esperar um pouquinho, era só esperar um pouco. E o céu é muito dinâmico, mas as coisas não acontecem ao mesmo tempo. Ainda mais para João, que era um ser humano que estava tendo uma visão, ele tinha que acompanhar o desenrolar dos fatos. E aí você vai ver o que acontece em seguida. Então, um bom exemplo disso é o dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Era só aguardar mais um pouco, e eles topariam com Cristo ressurreto. E depois você vai ver os discípulos vendo a Jesus se alegrar. Então, talvez você esteja com medo, porque você não conhece os fatos. Talvez você esteja com medo, porque você não sabe o que vai acontecer, o que Deus tem preparado para você. Então, a falta de informação. E no versículo 5 diz assim: então um dos anciãos me disse, não chore. Até no céu se chora. Que coisa tremenda. Até no céu se chora. Por isso que existe uma expressão, vem lá do mundo medieval, que nós vivemos num vale de lágrimas. Chorar é a experiência contínua do ser humano. Chorar é tão humano que até Jesus chorou. Chorou 3 vezes. A Bíblia indica que Jesus chorou 3 vezes. E choramos. Agora, aqui a palavra para o apóstolo, o amigo íntimo de Jesus, é não chore. Até os amigos íntimos de Jesus choram. E até Jesus chora também. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então João é consolado. Isso significa que existe conforto suficiente no céu para todos nós. Quando a palavra de Deus nos diz, em Apocalipse capítulo 7, nós vamos chegar lá, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, isso significa que Deus, que os céus têm provisão para consolar a todos. Às vezes nós não conseguimos consolar a todos. Tem pessoas que são difíceis de serem consoladas. Às vezes não sabemos consolar. Mas no céu, ninguém ficará sem consolação. João então é consolado. O que nos consola? As promessas de Cristo, a presença de Jesus na nossa vida, a bondade de um irmão, a intercessão de uma pessoa, de um cristão por nós, a leitura da palavra de Deus, um louvor, tudo isso traz consolo para nós. Sim, existe alguém capaz de abrir o livro selado, alguém que venceu através da morte. Quando a Bíblia diz que Cristo venceu, significa que a sua obra foi completa, que a sua vida foi uma vida perfeita, que os seus ensinos foram perfeitos, que a sua missão foi cumprida cabalmente, nada ficou para trás. Jesus não deixou nada sem ser resolvido. Quando diz que ele venceu, é porque ele terminou de forma triunfal a sua missão. Ele disse isso ao Pai em João 17: eu glorifiquei-te na terra, tendo terminado, consumado a obra que me deste a fazer. E ele nem tinha morrido na cruz ainda. E ele colocou isso no passado. Eu já terminei, Pai. Isso é o que a teologia chama de futuro profético, ou desculpe, passado profético. Aquilo, ele tinha tanta certeza de que ele venceria, de que ele faria a vontade do Pai, que ele colocou como se já tivesse feito. Eu já fiz a tua vontade. Que bênção. Tem um corinho que é muito cantado aí, e ontem eu ouvi uma crítica contra esse corinho, e eu defendi o corinho. Ontem eu defendi esse corinho. Aquele que diz, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo. E depois a última parte é, já deu tudo certo. Não, não pode cantar isso, já deu tudo certo, vai dar tudo certo, porque tem coisas erradas. Peraí, eu quando canto esse corinho, para mim já deu tudo certo por causa da cruz. Por causa da cruz, é por causa da cruz é que deu tudo certo. É por causa da ressurreição de Cristo é que deu tudo certo. É porque Cristo morreu e ressuscitou, é que já deu tudo certo. O que der de errado na sua vida e na minha, são detalhes, né? Detalhes que não vão fazer muito sentido. Porque a grande decisão, a grande obra, ela não se fará, ela já foi feita, sabia disso? A maior obra que Deus tinha para fazer na sua vida e na minha, foi o dia em que nós nos encontramos com Ele. Tem nada mais importante do que isso. Ordenação pastoral, ser missionário, escrever livro, e um punhado de outras coisas que você acha que é importante, nunca vai ser mais importante do que a conversão. É nisso que impera a grande bênção. Então, muito importante isso. Então nós vamos ver que se existe alguém capaz de, alguém que venceu através da morte. E é muito lindo isso. Cristo não venceu pela força humana. Nunca fez isso. Não montou um exército. Cristo venceu com humildade, por isso que eu admiro Cristo. As armas de Cristo quais foram? Humildade, amor, compaixão, atitude de servo, prazer em servir, veio para servir. Essas foram as armas de Cristo. Que bênção, que coisa tremenda. Enquanto que todo mundo está preocupado em montar um exército, montar isso, montar aquilo. Nós não vimos há poucos dias o Brasil comprando caças de guerra da Suécia, né? Ou quase que comprou da França, dos Estados Unidos, mas a Suécia venceu a concorrência. Acho que foi isso, Suécia, né? Então, temos que nos armar, né? Temos que nos armar e tudo isso. Não, o exército de Cristo não é por aí. Por isso que não combina violência com fé cristã. Está errado. Nós não podemos ganhar almas forçando as pessoas. As almas são ganhas por uma ação direta, sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz a obra. Muito importante ter isso, gente. Leão da tribo de Judá e raiz de Davi, ambos do Antigo Testamento. Essas expressões já aparecem no Antigo Testamento. Por exemplo, o leão, Judá é leão, está em Gênesis 49, versículo de 9 a 10. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 53, versículo 2, raiz de uma terra seca. É uma referência a Jesus. Em Jeremias 23, 5, Jesus é apresentado como o renovo de Davi. E neste versículo de Jeremias 23, 5, agora está certo, né, Carlos? 23, 5 e 6. Aqui, o renovo de Davi é chamado de Yahvé Tzidkenu, significa o Senhor nossa bandeira, ou Jeová nossa bandeira. Este versículo de Jeremias 23, 5 e 6, demonstra que Jesus é Jeová, Ele é Yahvé, Ele é Deus. Muito importante isso. Agora, quando eu entendo assim, quando a Bíblia fala que a raiz de Davi, Jesus é a raiz de Davi, não é que Jesus procede de Davi, mas é Davi quem procede de Jesus. Eu sei que no certo sentido, vem pela linhagem de Davi, isso é verdade. Davi é da tribo de Judá, e Jesus vem depois. Mas nós não podemos ignorar que Jesus é o criador de Davi, porque ele criou todas as coisas. Então, antes de Jesus descender de Davi, Davi descendeu de Cristo, foi Jesus quem o fez. Ele é o criador, ele é o Senhor de Davi. Então ele aparece como a fonte, a raiz, a origem, que é muito importante. O leão é o símbolo de força, majestade e coragem. Se você não assistiu ainda o filme lá de Crônicas de Nárnia, A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa,
Fantástico aquele filme. Se você não assistiu, por favor, assista, vai abençoar o seu coração. Para mim, o momento mais lindo do filme, para mim, vai dizer que você pode discordar, não tem importância, mas é a hora que o Aslan, o leão, aparece pela primeira vez. Para mim é o auge do filme ali, a hora que a porta, a cortina daquela tenda se abre, e todo o exército daquele leão está ali fora, e é interessante a reverência que eles prestam àquele leão. Assim, vai ser muito mais do que isso, quando nós virmos o Senhor. Porque se você examinar bem o texto de Apocalipse 5, você vê que os anjos estão maravilhados, os anciãos, os animais, estão ao redor do trono, são milhões e milhões e de milhões, quer dizer, não tem como contar o número de anjos, e eles ficam ao redor do trono. Por quê? Porque é bom demais, aquele que está no trono é maravilhoso demais. Eu não quero sair em volta do trono, vamos dar uma volta, mas vamos estar em volta do trono. Outra coisa que eu acho muito bonito no Apocalipse 5 é aquele que se assenta no trono. Não é aquilo, não é isto, não é uma coisa que se assenta no trono, é alguém, é uma pessoa. Isso é muito importante. Por causa de sua morte, Jesus é capaz de reconhecer os segredos de Deus, revelar os segredos de Deus e controlar os acontecimentos futuros. Quanta coisa em jogo na morte de Cristo, quanta coisa em jogo. Quão importante a morte do Senhor, prevista desde antes da fundação do mundo, e lá o céu coloca isso, porque Ele morreu, Ele é digno. Geralmente é assim, não porque Ele deu muito dinheiro, Ele é digno, porque Ele foi muito bem na prova, Ele é digno, porque isso aqui não, é porque Ele morreu. Com a morte de Cristo, o valor da morte de Cristo. Interessante que céu e morte não combinam, é verdade, não combinam. A eternidade e a morte não combinam, se excluem. Mas por outro lado, a morte de Cristo é muito importante para o céu, como é importante para nós. Então nós vamos ver que Ele tem poder para controlar os acontecimentos futuros. Versículo de 6 a 7. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Este é o momento principal da visão. Ali João começa a olhar, as lágrimas começam a secar, e Jesus se aproxima do trono. Recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A mão direita na Bíblia significa poder. Então Cristo recebe. Quando João olha, não vê um leão, mas ele vê um cordeiro. E é claro, foi ele que escreveu o Evangelho de João. E com certeza ele se lembrou da palavra de João Batista em João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso liga Jesus também com vários textos das Escrituras. Êxodo capítulo 12, versículo de 1 a 11. O que nós vemos lá em Êxodo 12, de 1 a 11? O Cordeiro Pascal. Sabia que o Cordeiro Pascal não podia ter mancha? Tinha que ser branco inteiriço. Não podia ser doente. Não podia ter o osso quebrado. Tudo era figura de Cristo, o simbolismo de Cristo. Vemos Isaías 53:7, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca, como ovelha foi levado para o matadouro. Então, as palavras de Isaías refletem na visão do Apocalipse. Muito interessante isso. Ou em Atos 8:32, quando o eunuco de Candace lê o texto de Isaías e não compreende, e Filipe lhe explica então. E em 1 Pedro 1,
capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 18 e 19. Nós não fomos comprados com ouro e prata, mas com o sangue de um cordeiro justo, incontaminado, puro, incontaminado, o justo pelos injustos. A linguagem, tá? Tudo isso se repete lá no céu. Por quê? Porque o Espírito Santo é o mesmo, né? É o mesmo. Que bênção que é isso, né? João une o Messias da linhagem real de Davi e varão de dores, de Isaías 42, do capítulo 42 até o capítulo 53, com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o servo sofredor. A expressão como tendo sido morto, acho que é esfagmenon, né? Significa com a garganta cortada. Então, o que João viu, na verdade, e eu vi um cordeiro que parecia estar com a garganta cortada. Claro, o cordeiro que João viu, ele não tinha os sinais dos cravos, porque cordeiros não morrem crucificados. Então, geralmente, quando se mata um cordeiro, corta-se a garganta. E essa foi a visão que João teve lá no céu. O cordeiro com sinal de que havia tido a garganta cortada. Foi tremenda, né? Tinha sido morto. Morto, mas em pé. Este cordeiro estava em pé. Por que ele estava em pé? Porque esse cordeiro ressuscitou. Está lá no capítulo 1. Eu que fui morto, mas eis aqui vivo para sempre. Esse cordeiro fala. Esse cordeiro decide. Esse cordeiro, ele constrói e dirige a história. Esse cordeiro tem todo o poder. Esse ser, esse Deus a quem adoramos, ele tem de fato a inocência, a pureza de um cordeiro, mas ele tem a força de um leão. Ele tem a força de um leão, né? E ninguém para diante dele, ninguém consegue desafiá-lo. Você não vai ver, você não verá isso no céu jamais, alguém tentando peitá-lo. Teve um lá no início que tentou, se deu muito mal, está mal até hoje. É muita burrice. Eu sei que o diabo é esperto demais, é verdade. Por um lado, ninguém tem a esperteza dele, mas por outro lado é burro demais. É burro demais, né? Peitar alguém infinitamente poderoso é muita burrice. Tem até um ditado que diz: se o inimigo é mais forte, junte-se a ele. E eu costumo dizer que o pior inimigo que uma pessoa pode ter é Deus. Não existe inimigo pior que Deus. Se você quiser ser inimigo de Deus, você está arranjando o pior inimigo que existe. Porque se o diabo for teu inimigo, Deus te garante. Mas se Deus for teu inimigo, eu quero ver quem é que vai te garantir. Eu quero ver quem é que vai te garantir. Então nós vamos ver aí isso acontecendo. Os 7 chifres representam a plenitude do poder do cordeiro, tá? Chifres na Bíblia falam de poder. Os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, podem representar o Espírito Santo que age em todas as partes, dando testemunho do cordeiro, porque o Espírito Santo se agrada disso, de mostrar Jesus, de exaltar a Cristo, né? O próprio Jesus disse: o Espírito Santo me glorificará. Não falará de si mesmo, falará daquilo que tiver ouvido de mim, né? Então este quadro aí é muito bonito. Depois nós temos, no versículo 8, ao recebê-lo, a outra coisa que acho interessante: o livro foi entregue a Jesus. É como se o pai dissesse: eis aqui, filho, o plano, os decretos, os desígnios, a trajetória, tudo pela frente, está tudo nas tuas mãos. Filho, eu sei quem você é, eu confio em você, eu conheço você, nós estamos juntos. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes, o único lugar no universo onde a harmonia é perfeita é na Trindade. Fora da Trindade não existe. É o único espaço, único lugar, único locus, único local onde a harmonia é perfeita é na Trindade. Não há qualquer perigo de imperfeição ou de desarmonia.
Então, e o filho recebe. Ele não tomou o livro. Estende a mão, ele recebe o livro. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. É claro. Se o Pai o reconhece, né? Se o Pai o reconhece, como é que os outros seres não vão reconhecer? Se Cristo é honrado pelo Pai, como é que os outros seres não hão de honrá-lo e de louvá-lo e de adorá-lo? Né? Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aí parece-me que o Hendrickson diz que não apenas orações, mas os louvores também dos santos. Né? Eu acho muito importante que as nossas orações, elas passam por Jesus, elas passam por esses seres, e elas estão ali diante do trono de Deus. Tá? E elas estão, é uma linguagem figurada, é claro, é uma linguagem figurada, como taças, né? Eles estão segurando essas taças ao redor do trono, então estão diante da face do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus também é uma forma de dizer que nada escapa do conhecimento de Deus, e as nossas orações estão lá, continuamente diante do Senhor. Por isso que as nossas lágrimas, quando choramos na oração, no louvor, na adoração, nossas lágrimas não caem no chão, elas são recolhidas, está lá no Salmo 58, né? Tu guardaste as minhas lágrimas no teu odre, que coisa maravilhosa. Eu sei que a linguagem é figurada, mas que nos transmite verdades espirituais. E aí eles tinham uma harpa, né? Adoração ao Cordeiro com harpa e taças de ouro cheias de incenso. A harpa era usada para o canto dos salmos. Por exemplo, Salmo 33, versículo 2: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cântico nos saltérios de 10 cordas. Para mim, um dos instrumentos mais lindos que existe, a harpa paraguaia. É muito raro a gente ver isso nas igrejas hoje, mas teve uma época que tinha um irmão nos Estados Unidos, numa igreja que eu frequentei, e de vez em quando ele aparecia lá com a harpa, e era uma bênção quando ele tocava. Salmo 98, versículo 5 diz: cantai com harpa, louvores ao Senhor com harpa e voz de canto. Então a harpa passa a ser aqui na linguagem apocalíptica, símbolo de louvor e de adoração. A harpa é um símbolo do louvor que se presta a Deus. As taças de incenso são as orações dos crentes. Veja o que diz o Salmo 141, versículo 2: suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o levantar, o erguer de minhas mãos como sacrifício da tarde, como sacrifício vespertino. Que bonito, né? Aqui neste versículo, oração não é louvor, mas petição. Talvez seja uma referência ao capítulo 6, versículo 10, nós vamos chegar lá, semana que vem, onde os mártires debaixo do altar de Deus são vistos pedindo o juízo de Deus sobre suas mortes. E o George Led sugere tratar-se da oração feita pelos santos da igreja ao longo dos séculos: venha o teu reino, pois este é o assunto no versículo 10. Outra coisa, a ideia de seres angelicais agindo como intermediários entre Deus e os homens aparece em algumas obras judaicas que não fazem parte da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o livro de Tobias, que é um livro apócrifo no Antigo Testamento e que aparece na Igreja Católica, na Bíblia da Igreja Católica. Tobias 12, versículo 15. Isto aconteceu devido à ênfase colocada sobre a transcendência de Deus. Deus é tão superior, tão distante de suas criaturas, ao ponto de não interagir com elas, não falar com elas, não se envolver com elas. Assim precisam de seres intermediários para chegar até Deus, mas isso não é bíblico. Nós não chegamos a Deus através de anjos. Está errado você orar, rezar para São Miguel, São Gabriel, Rafael nem está na nossa Bíblia, é na Bíblia Católica. E aí tem um punhado de anjos da nova era, Cadmiel, Ariel e um punhado de outros, né? Nada disso é bíblico. Deus é transcendente, claro que Ele vive fora da sua criação, Ele é independente da sua criação. Antes de existir qualquer coisa, Deus sempre é. Mas Deus também interage com a sua criação.
Ele habita em nós, se envolve conosco, fala conosco, nos ouve também. Está interessado em nós. Nunca nos reunimos em nome de Jesus sem que Ele esteja presente. Ele está sempre presente. É a sua promessa. E isso se chama a imanência de Deus. A transcendência de Deus é quando diz que Ele vive fora da sua criação. A imanência de Deus, Ele é um Deus imanente, é quando diz que Ele interage com a sua criação, interage conosco, tem interesse em nós. Ele é o Deus absconditus, Deus que se esconde. E aí fala da sua transcendência. Mas Ele é ao mesmo tempo Deus revelatus, Deus que se revela, se mostra. E a revelação máxima de Deus, ela aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a expressa imagem do Criador. Em Cristo Jesus, nós vemos Deus. Em Cristo nós vemos Deus. Então, nós vamos continuar aqui. Versículo de 9 a 10. E eles cantavam um cântico novo. Céu não é lugar só de coisa antiga, de coisa de sempre, de rotina. Nunca teremos um momento enfadonho lá no céu. Nunca. Mas pastor, mas por toda a eternidade? Não, isso aí você não vai ter. Lá no céu você nunca vai dizer, eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Lá no céu você vai dizer o tempo todo, cara, isso é maneiro, isso é maneiro. Isso é muito maneiro. Isso é muito bom. Você acha que Deus vai permitir que você e eu passemos por algum momento de enfado no céu? De jeito nenhum. Um Deus que pode tudo. E isso está proibido no céu. E aqui, eles cantavam um cântico novo. Hoje eu cantei hinos aí que eu vim cantando há 40 anos. Canto até de cor, muitos deles. Mas lá no céu um cântico novo. E olha, o cântico novo, certamente maneiras diferentes de louvar a Deus. Criatividade no louvor. Formas de expressar o amor, a adoração a Deus. E saiu mais ou menos assim, o que João entendeu. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto. Está vendo aí? Está vendo a importância da morte de Cristo? Se Cristo tivesse fugido da morte, não seria digno. Pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, e língua, e povo e nação. Por que aqui não diz, porque foste morto e ressuscitaste? Porque não precisa falar da ressurreição, porque Ele está vivo diante deles, Ele é o Senhor do universo, Ele não está no túmulo, o céu sabe disso. Então é importante lembrar da sua morte. E aí, com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, e língua, povo e nação. Cristo não veio para ser Senhor apenas da igreja. Cristo é Senhor de tudo. E a obra de Cristo, ela não tem limite, ela abrange a todos. E ela não abrange só nossas almas. Não. A obra de Cristo, ela abrange todo o universo. A Bíblia diz que tudo vai convergir para Ele. Todas as coisas serão colocadas debaixo dos seus pés. Tudo que existe, tudo que você possa imaginar. No mundo visível e invisível. Porque Ele é Deus. Então é muito importante isso. Aí diz, eles cantavam, tu és digno, né? Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E aqui nós vamos ver lá no livro de Apocalipse, ainda vai demorar, mas quando nós falarmos no capítulo 19, capítulo 21, sobre o novo céu e uma nova terra, né? O que significa essa expressão, reinar sobre a terra? Porque eu creio que haverá uma interação entre a nova terra e o novo céus. Então a terra, ela não será excluída, ela será transformada. Lá em Pedro diz isso, a terra está reservada para o fogo, os elementos ardendo se fundirão, é um processo de purificação, para descrever que a terra passará por uma purificação. Por exemplo, não creio que vão existir espinhos na futura terra.
Não creio que vai existir suor na futura terra. O Valdemiro não vai fazer muito sucesso na futura terra, na nova terra. Vou falar que eu estou perseguindo. Então não vai fazer muito sucesso, né? Mas haverá uma interação entre céus e terra. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então nós vamos ver. A ideia de apresentar o Senhor Cântico Novo não pode ser encontrada em algumas passagens do Salmo. Salmo 33 e 3, cantar ao Senhor um cântico novo. Salmo 98 e 1, Salmo 149 e 10, 9, Salmo 144, versículo 9, Salmo 149, versículo 1, Isaías também 42, versículo 10, fala de um novo cântico ao Senhor. O louvor é oferecido por causa da morte do Cordeiro. Foi uma morte vicária, isto é, substitutiva. O termo comprar ou compra entra aqui como sinônimo de salvação e resgate. Ele nos resgatou, né? Ele pagou um preço de resgate por nós. Este é um termo que Paulo gosta de usar. Está lá em 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Por exemplo, imagine na escravatura brasileira, uma página muito triste na nossa história. Alguém vai lá e compra a liberdade do escravo. Compra a liberdade do escravo. Dá o dinheiro para ele comprar a liberdade dele. E aí, passa os dias, ele vende a liberdade dele de novo e se torna escravo. Está tudo errado. E é isso que Paulo diz, é isso que a Bíblia diz. Se Cristo já vos libertou, não vos ponhais outra vez debaixo da servidão. E essa é a linguagem de Gálatas capítulo 5. Então nós vamos ver, Paulo usa isso. Foste comprados, não vos torneis escravos de homens. Pedro diz que fomos comprados com o sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Reino e sacerdotes, o que foi prometido a Israel no Sinai, em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Isso foi prometido à nação de Israel, cumpre-se na igreja, porque Israel não cumpriu isso. Aí nós vamos ver essa mesma expressão em 1 Pedro capítulo 2, versículo de 5 a 10. Vós sois a nação santa, o povo escolhido, o sacerdócio real. A igreja como um todo é um reino, e os crentes são sacerdotes. Como reino, reinam. Como sacerdotes, serve ao Senhor, tendo acesso contínuo e total a Deus. O que fizemos aqui hoje? Dobramos os joelhos e falamos com Deus. E Ele estava presente. Que bênção. A expressão aparece 3 vezes no livro de Apocalipse. Apocalipse 1 e 6, Apocalipse capítulo 5, versículo 10, e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E agora nós vamos para o último versículo aqui da noite, no nosso estudo. A última parte, versículos 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Gente, o brado de um anjo é muito forte. Às vezes a Bíblia dá a entender isso. O grito de um anjo, o brado de um anjo, a voz de um anjo. Agora, vocês já imaginaram? A voz de muitos anjos, aqui está dizendo, não é de um punhado de anjos, de uns 200 anjos, talvez uns 500 anjos falando, não. Mas milhões e milhões e milhões. Imagina o barulho disso. Imagina o poder envolto nisso. Que coisa tremenda essa visão. Que você e um dia veremos. Veremos. E tem outra. Não pensa você que você vai chegar lá no céu como que alguém sobrando. Não tem onde colocar você, eu vou colocar aqui no céu mesmo. Não pensa você que você vai lá mendigar seu lugar. Tem nada disso. Eu digo para vocês, com base na palavra de Deus, sabe? Cada um de nós temos o nosso lugar garantido lá, e a cadeira cativa. É a cadeira cativa. Ninguém senta no seu lugar. Ninguém vai usar a tua coroa. Ninguém pega na tua harpa.
Ninguém substitui você diante do trono de Deus. Quando Deus olhar para a grande multidão, Ele vai saber quem é você e o seu nome. Eu lembro o dia que nós nos encontramos, eu sei quem é. Jesus nunca vai precisar perguntar o seu nome lá no céu. Como é que é o seu nome mesmo? Sempre te conheceu. Ele conhece as estrelas pelo nome. Não vai saber quem é você? Morreu por você. Eu sei que nós somos o corpo de Cristo, é verdade. Existe um senso de corpo, de coletivo, um senso grupal, mas existe também algo individual. É você e ele, é ele e você. Céu não é casa de aluguel, céu não é hotel, céu não é albergue para a igreja, para nenhum de nós. Céu é o nosso lar para sempre. Para sempre. Jesus disse isso em João 14. Eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar. Eu vou cuidar para que seja bem preparado. Eu sei disso. E muitos de vocês sabem. Quando você viaja e você vai passar um tempo com parentes, com pessoas que gostam de você, fazem tudo para te agradar. Tudo. Arruma o quarto da melhor maneira, bota perfume aqui, bota perfume ali, e tanta coisa, bota uma coisinha para te agradar aqui e ali. Imagina o que Jesus não está fazendo para nós lá no céu. Nosso lar eterno. Né? Agora, eu fico triste de um lado, porque a igreja no Brasil não ouve mais isso. É só atitude, tem que tomar atitude, você tem que vir, porque é aquele negócio todo, é o propósito, tem que, não é só propósito, é o desafio, isso nada tem a ver com o Evangelho. Evangelho é a graça de Deus, né? É relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. Esse é o Evangelho da graça de Deus. E aí vamos lá. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos. Todo mundo aqui quer rodear o trono, não quer ir para outro lugar. E tem tanto lugar para ir, mas não tem nada melhor do que o trono de Deus. Eu vou te dar uma ideia muito pobre, mas é uma ideia muito pobre, mas é uma ideia. Quando está muito calor no metrô, principalmente o nosso aqui que não tem ar-condicionado, mas tem um ventinho, a turma procura ficar debaixo do vento, é ali. Tem uma turma que fica em volta ali daquele lugar onde sai o vento, o ar, um ar fresquinho. E essa turma não sai de volta do trono, está tudo dirigido, porque o trono é bom demais, o trono é bonito demais, aquele que está no trono é melhor ainda, mais bonito ainda. Não tem, gente, é isso que é Deus. Deus nos atrai, Deus nos sacia, Deus nos prende com cordas de amor, é isso. Tem toda a liberdade, mas eles querem ficar ao redor do trono, que coisa bonita. Vamos em frente. E cantava em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, morto de novo, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O louvor passa dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos, para a voz de muitos anjos, milhões de milhares e milhares de milhares. E 7 atributos do Cordeiro são apresentados aqui. Poder, Cristo, poder de Deus, está lá, 1 Coríntios 1, 24. Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Riqueza, o Evangelho fala das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Sabedoria, olha o que diz Colossenses 2,3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu acho que talvez seja Colossenses 2,2, é isso mesmo, né? Então tem que corrigir aí, não é 2,3, é 2,2. Força, Jesus é muito forte e valente. Lucas 11, 22. Honra, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. Está em Filipenses 2, versículo de 9 a 11. Ele é digno de receber glória. Em João 14 diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E por último, o louvor. É o que está acontecendo aqui neste capítulo o tempo todo, louvor e adoração ao Senhor. Eu pensei que tinha terminado, mas tinha aqui na minha última folha, tem os versículos 13 a 14. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todos que nele há, que diziam, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor,
a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. A gente assina embaixo, é isso mesmo. Concordam. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Se no céu se adora, como é que nós não vamos adorar aqui na terra? Muito mais, temos que adorar. Bom, não sei se nós vamos adorar mais, mas lá se adora muito. Temos que adorar muito também. Agora o coral aumentou, passando a ser constituído de tudo que existe. O louvor é dirigido ao Pai e ao Cordeiro, ao Filho. O Salmo 147 oferece um quadro vívido de toda a criação louvando e adorando ao Senhor. Amém. Que bênção, irmãos. Tem um hino da harpa, se não me engano é o 144, não sei se é o 144. Todos juntos o louvem. Não, não é esse não, é esse. Adorai-o. 124. Daqui a pouco nós vamos cantar esse hino, porque esse hino tem a ver com o Salmo 147. E é um hino de louvor a Deus. Que bênção. Como eu senti a presença de Deus aqui hoje. Ainda estou sentindo, né? Deus é bom. Então nós vamos neste momento adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas para a obra de Deus.